Quando você quiser, pode começar. Ah, então beleza, vamos começar já. O jogo que eu vou falar sobre hoje, o jogo sobre o qual eu vou falar hoje se chama Cops and Robber, né? É uma versão em grafos de um jogo de tabuleiro chamado Interpol. Então, tipo, aqui tem um tabuleiro desse jogo, eu sei que a resolução da imagem tá horrível, mas foi a única que eu consegui no Google. Mas basicamente é o seguinte, esse daqui é um mapa de uma cidade, certo? E tem um grupo de detetives da Interpol que estão à procura de um criminoso internacional, né? Acho que o nome do criminoso no jogo original era Mister X, né? Alguma coisa do tipo. Aí qual que era a ideia? O Mister X ele se posicionava no tabuleiro e ninguém sabia onde ele estava, ele era meio que invisível. Enquanto isso, os outros cinco detetives eles se posicionavam também em algumas dessas casas, ó. Dá pra ver o cursor do meu mouse? Dá sim, só para alguém responder. Ah, certo, ok, obrigado. Enfim, o... então, por exemplo, os detetives ficavam nesses pontos destacados aqui. As esquinas são lugares possíveis de se ficar, certo? Então, os detetives se posicionavam aqui e o Robert, perdão, o Mister X, que era o ladrão, ele se posicionava em algum outro ponto, só que ninguém sabia onde ele estava, a princípio. Aí todos os participantes tinham umas fichas de movimento que eles gastavam quando eles quisessem se movimentar. Então, tipo, eles podiam pegar tipo, tem um detetive aqui, aí ele quer andar para capturar. Capturar aqui o que eu falo é se em algum momento um dos detetives estiver no mesmo local que o Mister X, os detetives ganharam o jogo, certo? Então a ideia é essa. Aí tem um detetive aqui, se ele quiser se deslocar para cá, por exemplo, ele tem uma ficha que possibilita isso, acho que é uma ficha de metrô, de táxi. Aí ele gasta e usa aqui, só que é uma quantidade finita para cada um dos detetives, né? Então eles têm um limitante de rodadas aí para capturar o Mister X. E a cada três rodadas, ou a cada três, depois a cada cinco, enfim, eventualmente o Mister X mandava uma posição de onde ele está ou onde ele esteve. Eu não lembro agora ao certo se era onde ele esteve ou onde ele está. Então, tipo, passadas três rodadas, o Mister X fala assim: eu estava aqui. Então já é tipo um sinal de para onde os detetives devem ir. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que os detetives eles não têm uma informação perfeita sobre quais os movimentos possíveis que o Mister X pode fazer, mas em algum momento eles têm pelo menos uma dica de o que ele fez. Ok? Bom, a gente vai trabalhar com um jogo mais simples que isso, e o tabuleiro então ele vai similar a um mapa mesmo, ele vai ser um grafo. E o grafo aqui pra gente, ele nada mais é do que um conjunto de vértices que tem um conjunto de arestas associadas. Essas arestas, elas não têm direção. Então, a princípio, se você tem os detetives, eles podem se eles querem percorrer uma aresta, eles não precisam se preocupar com a direção dessa aresta. E também não tem loops. O loops no sentido em que não existe uma aresta de um vértice com ele mesmo. Isso daqui, na literatura original do jogo, o grafo ele admitia loops, e isso facilitava um monte de coisa. Mas eu acho esquisito isso de um grafo ter loops, então eu readaptei tudo aqui para não ter loops, e isso teve um preço que talvez tenha ficado pior algumas coisas que eu tenho que ficar sempre fazendo essa ressalva de que ó, tem loops, não tem loops, então tem esses cuidados a mais que a gente tem que fazer. Mas nada que compromete muito. Ok? Enfim. Aí as rodadas do jogo ocorrem com dois jogadores se alternando, um deles controla um conjunto de, agora não é mais detetive, eu vou chamar de cops, de policiais no caso, e o outro controlando apenas um ladrão, que faria o caso do Mister X, né, o Robert. Aí eu vou denotar por C sempre que eu for me referir aos cops, e por R sempre que eu for me referir aos Robbers. Ao Robert, no caso, que é um só.
Inicialmente, no jogo, os copos escolhem onde eles querem se posicionar para começar e eles devem capturar o Robber, que ele escolhe um outro vértice logo em seguida, para se posicionar no grafo. Em cada rodada, como que eles devem se movimentar? Sempre que que quem controla os policiais for jogar, ele pode escolher quantos policiais quiser e movê-los para vértices adjacentes aos quais esses policiais estão. Então, por exemplo, se eu tenho um policial num vértice, um movimento possível a fazer é mover esse policial para um vizinho, se existir vizinho, né? Mas eu vou supor aqui que todo o grafo é conexo, né? Então não tem uns pontos voando no grafo. Ou seja, sempre que alguém tiver em um vértice de um grafo, ele pode se mover para algum lugar. Se for a vez do Robber jogar, ele pode fazer exatamente os movimentos. Se mover para um vértice adjacente. Outra opção que cada um dos jogadores tem é deixar o seu personagem parado. Aqui no caso, então, tipo, se for a vez do Robert jogar e ele quiser ficar parado, ele pode, aí ele passa a vez entre aspas, né? O movimento dele foi ficar onde ele quer, onde ele está. E os copos a mesma coisa. Se o jogador que controla os policiais pode escolher que alguns policiais não se movam ou que todos os policiais fiquem parados. Ok? Bom, e o critério de vitória aqui é exatamente o mesmo do Interpol. A gente disse que os cops vão ganhar o jogo se eles conseguem capturar o Homer, no sentido de que se em algum momento um policial se encontra no mesmo vértice que o Robert, então os policiais ganharam. Se isso nunca aconteceu, o Robert conseguir se movimentar pelo grafo de maneira que ele nunca seja capturado, a vitória é dele. Bom, acontece o seguinte, né? Como a gente não colocou nenhuma restrição sobre a quantidade de policiais no jogo, a princípio o jogador que controla os cops poderiam colocar um policial em cada vértice do grafo e aí eles ganham, né? Porque qualquer vértice que o Robert quiser se posicionar, ele é capturado imediatamente. Então existe uma quantidade de cops que garantem a vitória do jogador que controla os policiais, e a principal discussão do estudo desse jogo é, dado um grafo, determinar qual que é a menor quantidade de copies para que o jogador que controla os copies ganhe o jogo. Essa quantidade vai ser, a gente chama de copy number do nosso grafo e vai ser denotada por C do grafo G, né? Se G é o grafo. Isso daqui é uma propriedade é, intrínseca, assim, vamos dizer, do grafo, bem como outras que a gente conhece, como por exemplo a quantidade de cores que é possível colorir o grafo sem que. Quantidade mínima, né, perdão. De cores que é possível colorir o grafo sem que uma aresta tenha as suas duas pontas de mesma cor. É um número do grafo. Ok? Até aqui alguma dúvida? Se não. Bom, se sim, pode interromper, se não, vou continuar, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. A gente tem um caminho com uma quantidade finita de vértices e a gente diz que um policial só é suficiente para ganhar o jogo nesse caminho. E é mesmo, né? Aqui, se a gente começa posicionando o policial aqui, não importa onde que o Robert comece o jogo, o policial consegue capturar ele, certo? Aqui não tem muito o que fazer. Porém, Lucas, Perdão. perguntaram coisa no chat. Uhum. Só perguntaram sobre o número de rodadas, se ele é fixo ou se ele é infinito. Não, pode. A princípio infinito, não tem o porquê em algum momento. Tipo, é assim, né? Se em alguma instância finita acabar o jogo, significa que os policiais capturaram o Robert, certo? Se não, o Robert conseguiu ficar em todas as rodadas sem ser capturado, e isso dá vitória para ele. Então, tipo, uma quantidade infinita enumerável de rodadas, assim. É só um comentário. É só um comentário que no jogo de verdade que você compra da Grow, não é da Estrela, Uhum. ele, obviamente, o número de jogadas é fixo. Sim, no Interpol mesmo é. É porque não é o War. Se fosse o War, não tem Ah, não, é limite, mas infinito. no Interpol tem. Certo. Bom, aí se a gente pega, por exemplo, um caminho infinito,
aí nenhuma quantidade finita de policiais é capaz de posicionar o robber, né? Isso porque o robber se posiciona depois de se posicionar os policiais. Então, por exemplo, tem os policiais se posicionam aqui, finitos policiais, certo? O robber sempre consegue escolher um vértice longe o suficiente para se posicionar, de modo que ele nunca será capturado. É só ele ir andar para essa direção, digamos aqui. Ok? Então, nesse caso, precisava de um policial para cada vértice do grafo. Não, não precisava de um policial para cada vértice do grafo, mas precisava de infinitos policiais para ganhar o jogo. Ok? Bom, então, cobrindo esses dois exemplos, a gente tem esse primeiro resultado aqui, que tipo, se a gente tem uma árvore que ela não possui um caminho infinito como subgrafo, então um policial só é suficiente para ganhar o jogo nessa árvore. E como que a gente faz? O policial a gente começa com ele na raiz da árvore. E a Talvez gente fosse, vai. Oi? talvez fosse bom lembrar o que é a árvore. Ah, o que que é uma árvore, né? Verdade. Uma árvore é um grafo sem circuitos, né? Que tipo, não tem um circuito de vértices. É exatamente isso. Não tem um circuito de vértices lá dentro. Talvez fosse bom desenho aqui, mas vai ter desenho de uma árvore. Eu vou ter um desenho logo para frente para exemplificar. E tem algumas propriedades interessantes de uma árvore. É que se você pega, por exemplo, dois vértices dessa, a gente vai usar isso. Se você pega dois vértices da árvore, existe um único caminho de vértices desse grafo que conecta esses dois vértices. Isso é uma propriedade de árvores, assim. Bom, então a gente vai começar o jogo colocando o policial na raiz. E vamos fazer por indução sobre a distância de um vértice até a raiz do grafo, que se o robber começar o jogo se posicionando naquele vértice, então ele perde. Ok? Enfim, vamos lá. Temos aqui então um esquema de uma árvore, né? Esse que tem aqui um vértice que eu escolhi como raiz. E como não tem circuitos, a gente meio que pode fazer essa representação aqui hierárquica. Esses três pontinhos aqui eles são meio tendenciosos, porque dá a impressão que tem algum ramo aqui que é infinito, mas não, né? A nossa hipótese é que essa árvore ela não contém um caminho infinito como subgrafo. Mas pode perfeitamente ter infinitos vértices, tipo, essa raiz tem infinitos vértices para frente dela, adjacentes dela. Ok? Bom, então vamos começar o jogo. A gente diz que se a gente posicionar o copy aqui na raiz, ele ganha o jogo. E a gente faz a prova por indução sobre os possíveis lugares em que o robber pode se posicionar. Bom, se o robber aqui, que eu estou desenhando em vermelho, se posicionar a um vértice de distância 1 da raiz, ele vai perder o jogo logo em seguida, certo? Porque ele se posicionou, o que o copy faz? Simplesmente vem e ocupa o lugar dele. Então, o que ele tem que fazer é não se posicionar em um vértice vizinho imediatamente da raiz. Então, suponha, por exemplo, que ele se posicionou num vértice N e que, se a distância entre o policial e o robber for eventualmente menor do que N, então a gente garante a vitória pro copy por hipótese de indução. Ok. Quando o robber se posiciona aqui nesse vértice com uma distância N da raiz, como eu comentei agora há pouco, existe um único caminho ligando o policial e o robber. O que o policial faz? Ele simplesmente vai para o próximo vértice que está nesse caminho. Fizemos esse movimento. Agora, observa que a distância diminuiu, é n-1, mas o robber ainda precisa fazer o movimento dele. Ele não pode voltar para trás, né? Porque se ele vier para um vértice antecessor a ele na árvore, ele vai diminuir essa distância e vai garantir a vitória do copy pela hipótese de indução. Então, o que ele tem que fazer, se possível, é se movimentar para frente, ir para um sucessor dele e manter essa distância igual a n. Acontece que a gente está numa árvore que ela não tem nenhum caminho infinito como subgrafo. Então, eventualmente, essa sucessão, essa descida do robber pela árvore não pode mais ocorrer, né? Então, suponha assim que chega um momento, e a gente sabe que esse momento chega, em que o robber não está num vértice
para o qual não tem nenhum outro adjacente para baixo, né? Ele não tem filhos, né, digamos assim, na árvore. Bom, e o que acontece nessa situação? Até agora, se esse padrão de perseguição se repete, o nosso policial está num vértice K aqui, com uma distância K da raiz, e a distância dele até o Robert é N ainda. Só que o que o Robert tem como fazer nessa ocasião, né? Se ele for para um vértice antecessor, ele vai diminuir essa distância e perder. E se ele ficar parado, o que o Cop faz? Simplesmente anda um vértice para frente e ganha também. Ou seja, né, tipo, a distância entre o policial e o Robert vai diminuir, com certeza, e isso faz com que o Cop tenha vitória por hipótese de indução. A demonstração ficou clara? Bom, como ninguém falou ainda, mas pode falar ainda no chat, eu vou passar. O que foi essencial, basicamente, para garantir a vitória do policial aqui no grafo foram a existência desses vértices aqui da árvore, né? Que é o que a gente chama de vértices terminais, em que eles não possuem sucessores na árvore. E eles têm uma propriedade a mais no jogo, que é que eles são esquinas desse grafo. O que é uma esquina? Uma esquina de um grafo nada mais é do que um vértice que satisfaz um vértice V, no caso, que satisfaz essa inclusão de conjuntos aqui. Um vértice V, ele é uma esquina se os vizinhos dele e ele são vizinhos de outro vértice ou mesmo o próprio vértice. Então, tipo, aqui, para testar se um vértice é uma esquina, a gente precisa encontrar um vértice que domina ele. Então, tipo, um vértice U domina um vértice V se o U ele é vizinho de todo mundo que é vizinho do V, inclusive do V. Aí aqui é aquele ponto em que eu falei no começo que a literatura do jogo considera que os grafos têm loops, né? Porque aí só basta dizer que os vizinhos de um vértice são vizinhos do outro. Eu não preciso ficar tomando esse cuidado de falar, e o próprio vértice. Porque teoricamente no gráfico com loop, V é vizinho de V, então não preciso ficar fazendo essa separação aqui. Tudo bem, então só exemplificando, esse vértice verde aqui, ele é uma esquina do grafo, por quê? Porque esse vértice logo acima dele, que domina esse, né? Então na notação anterior, esse seria o V, esse seria o U. Os vizinhos do V, inclusive o V, são vizinhos do U, ou o próprio U. Bom, então essa é a definição. E como essas esquinas na árvore foram decisivas para a vitória do Cop, a gente vai ver que são elas que são importantes quando um grafo ele pode ser ganho. Assim, os policiais ganham com um só policial. Bom, agora a gente vai estudar como que essa propriedade de quantidade de policiais para ganhar um jogo é preservada por meio de certas operações entre grafos, né? Então pega dois grafos, um chamado G, outro chamado G', sendo que os vértices do G é V, os vértices do G' eu chamei de V'. Uma função entre esse conjunto de vértices é um homomorfismo de grafos, se ele preserva arestas que existem ou identifica as extremidades dessa aresta. Aí, de novo, mais uma vez, o porquê que tem que fazer esse ou identifica seus extremos, porque na literatura original, em que um vértice era vizinho dele mesmo, eu só precisava dizer que preserva arestas. Enfim. Então, o que significa preservar arestas, né? Significa que, dado uma aresta, o V, que tem uma ponta em U e a outra no vértice V, os vizinhos, as imagens do U e as imagens do V formam uma aresta no grafo G', ou então é o mesmo vértice. Então, como todos os homomorfismos que existem na matemática, tem o homomorfismo identidade, ok? Que fixa todos os vértices, então é a identidade mesmo. Manda esse vértice nesse, esse nesse,
esse e por fim, né, esse último par aqui embaixo. E tem o homomorfismo trivial, né? Aqui nesse caso, como a gente pode identificar extremos de arestas, a gente manda todos os vértices para um único ponto. Ok? Preservou todas as arestas, né? Porque identificou todas as pontas. É um homomorfismo porque identificou todas as pontas. E agora um homomorfismo mais legal, né? Vamos dizer assim. Que a gente pega o vértice 2 e iguala com a imagem do 1, meio que põe para esse vértice aqui. E o 4 e o 5 a gente manda no 4. Então formou esse quadrado aqui. Depois você pode discutir que as arestas foram preservadas ou foram identificadas, né? Então, por exemplo, a aresta entre o vértice 1 e o vértice 2 virou o mesmo vértice, né? Foi preservada porque identificou os vértices. E a aresta entre o vértice 2 e o vértice 3 foi preservada. Aqui, ó. O f de 2 e o f de 3 é uma aresta, assim como o 2, 3 era uma aresta. Tudo bem? Bom, aí a gente vai ver quando a gente simplifica pouca coisa só, mas não simplifica muito, e ver o que acontece com o jogo nessa simplificação. Então, dado um subgrafo de G induzido, subgrafo induzido nada mais é do que, tipo, você pega uma coleção de vértices do seu grafo original, G, então você pegou o velhinho subconjunto de G, e pegou todas as arestas que têm as duas pontas como elementos de velhinha. Aí você formou um novo grafo, chama H. Esse grafo a gente diz que é induzido de G. E a gente vai dizer que esse subgrafo induzido ele é um retrato se existe um homomorfismo entre os vértices, tais que os vértices de H são fixados. Então, um exemplo aqui de retrato, né? Como o... Aí tem tipo esse mesmo exemplo anterior, e eu fiz isso daqui. Ele é um retrato porque eu fixei todo mundo aqui nessa casinha invertida aqui. Tem isso daqui aqui. Fixei todos esses vértices e mandei o V no U. Como estou dizendo aqui, mandei o V no U. Fez um retrato, preservou arestas, é homomorfismo, enfim. Certo? E essa função a gente também pode se referir como o subgrafo, a imagem a gente chama de retrato, e a função mesmo a gente chama de retração. Só essa diferença meio besta. Bom, se a gente tem um grafo, a gente pode tirar um vértice dele, né? Pega um vértice V qualquer. Só um minutinho, que acho que o Gustavo tinha alguma coisa para perguntar, não sei se ele vai escrever, que ele falou que ele tinha uma dúvida, mas que era para esperar para ver a definição. Ah, ok. Olá, Olá, Gustavo. você pode voltar no morfismo, por favor? Volto. Esse daqui. Essa é uma definição do Distel mesmo, porque, tipo, ali entre o 1 e o 2, por exemplo, Uhum. eu imaginaria que isso deveria formar um loop, sabe? Tipo, esse grafo de... Isso. Porque É isso mesmo. aqui pode pensar que tem um loop, mas como os meus grafos aqui eu ignoro a existência de loops, eu falo que eles identificaram do mesmo Ah, tá, vértice. então, Tipo, mas esse era entendi. exatamente o problema. Na literatura original, os grafos considerados, todos os vértices tinham um loop neles mesmos. Então, essa aresta ia ser preservada automaticamente, eu não precisava dessa redundância. Ah, tá, ok. Ok? Beleza. Enfim, aí você escolhe um vértice qualquer do grafo, tira ele e considera o subgrafo induzido, chamei de H. A gente diz que esse subgrafo ele é um retrato por um ponto de G, se o V é uma esquina. Na esquina, como eu defini anteriormente. E por que retrato por um ponto? Porque existe uma retração meio imediata, que é o que a gente faz o seguinte: tem o V, esse daqui é o mesmo exemplo, a mesma figura anterior. Tem o V, ele é uma esquina do grafo, certo? Todos os vizinhos dele são vizinhos do U, e ele é vizinho do U, inclusive. E a gente pode definir um homomorfismo simplesmente fixando essa parte de baixo aqui, essa casinha invertida de novo, e mandando o V no U, é o mesmo homomorfismo anterior. Depois, como a gente viu, né, é um retrato e só tirei um ponto do grafo. Então a gente diz que é um retrato por um ponto. Esse grafo aqui é um retrato por um ponto do G. Aí, fazendo meio que esse processo recursivamente, a gente diz que um grafo G ele é desmanchável, né, se ele tem uma quantidade finita de vértices, e existe uma enumeração dos seus vértices que permite
fazer uma sequência de retrações. No seguinte sentido. Esse G ele pode ser reduzido a um único vértice se eu remover finitamente esquinas do grafo. Então, vou dar um exemplo aqui que fica bem mais claro. Observa esse grafo aqui. Faz uma retração por um ponto, levando esse vértice, que é uma esquina, nesse. Então, você obtém esse triângulo aqui de baixo. Aqui você pode fazer outra retração, que é mandar esse vértice aqui, tem essa aresta. Finalmente, você identifica essa aresta, virou um ponto. Com isso, a gente diz que o grafo G ele é desmanchável. Se eu consigo fazer essa sequência de eliminações de esquinas, até sobrar um único ponto. Enfim. Então, um exemplo, né, de grafos que não são desmancháveis, depois que eu dei bastante, um mesmo, né, eu dei um só de exemplo de um grafo que é desmanchável. Agora, um que não é desmanchável é o quadrado. A gente podia pensar, mas e se eu mandar esse vértice aqui na diagonal dele, depois forma um caminho com 3, aí mando esse nesse e esse nesse. Bom, mas você não pode porque isso daqui não é esquina, né? E isso daqui foi um exemplo que me deu muita confusão quando eu vi. E eu acho importante por agora. Alguém tem dúvida? Porque esse daqui realmente é capcioso. É simples, mas me deu uma baita dor de cabeça. Isso daqui não é esquina porque não tem essa aresta na diagonal. Para ser esquina, os vizinhos dele e ele próprio teriam que ser vizinhos de algum outro vértice. Eu acho que agora acho que é um bom momento para dar uma revisada do que quer dizer esquina. Eu acho que foi meio a frase que você acabou de falar, mas Uhum. eu acho que é uma definição um pouco confusa. Ok, pega um vértice então, vou definir esse daqui. Aí tem a vizinhança dele, que são os vizinhos dele. Nesse grafo, é esse daqui e esse daqui. Aí chama, sei lá, de vizinhança fechada, esses dois, que são vizinhos naturalmente, e ele próprio. Aí a gente diz que ele é esquina se a vizinhança fechada dele tiver contida na vizinhança fechada de outro vértice. Ok? Então, no caso, a gente queria que, por exemplo, a vizinhança fechada desse vértice tivesse contida na vizinhança fechada desse vértice. Mas isso não acontece, porque esse próprio vértice ele está na vizinhança fechada dele e não está na vizinhança fechada desse daqui. Por isso que não é esquina. Pera, você fala de outro vértice qualquer ou de outro De outro vértice vértice. que não seja adjacente a ele? É que assim, se ele é uma esquina, ele tem que ser adjacente ao candidato que cobre ele. Não, então, mas tipo, você fala que ele não tem que estar numa. Qual é o nome que você usou mesmo? Vizinhança? Fechada. Numa vizinhança fechada de outro vértice que não tá na vizinhança dele? Porque ele poderia estar na vizinhança fechada de um dos adjacentes, né? Isso, poderia, muito bem. É a Maíra, certo? Isso. É isso mesmo. Ele poderia, por exemplo, se ele tivesse na vizinhança fechada desse daqui, ele já seria uma esquina. É isso mesmo. Ok? Bom, e esse comentário aqui que eu fiz na legenda vai ser relevante, é bom saber. Tipo, o copy number desse grafo aqui é 2, né? Precisa de 2 policiais para capturar o Robber aqui. Porque se você coloca um só, o Robber pode se posicionar no oposto e eles ficam se perseguindo, né? Tipo, em círculos. Ok? Todo mundo entende isso? Porque aí o policial vai jogar de novo. Se ele for para cá, o Robber vem para cá. Se ele for para cá, o Robber desce. Certo? E isso mostra, em particular, que a propriedade, os subgrafos, quaisquer mesmo induzidos, eles podem piorar a situação dos policiais, certo? Pega esse grafo G, por exemplo. Aqui, um policial é suficiente para ganhar o jogo, porque ele se posiciona aqui nesse vértice central. Não importa onde o Robert se posicionar, os cops ganham logo em seguida. Mas o H, o quadrado, ele é um subgrafo induzido do G, que tipo pega esses 4 vértices aqui, todas as arestas que estão ligando pontas desses 4 vértices estão representadas aqui, e como a gente acabou de discutir, o copy number do H é 2, embora do G seja 1. Então, tipo, embora a gente passe o problema para um grafo mais simples,
ou precisou de mais policiais. Ok? Bom, a questão é que se o H for um retrato, né, um subgrafo específico no caso, aí você coloca a hipótese de ser um retrato, a quantidade de policiais não aumenta. E como que a gente mostra isso? Deixa eu só ver quanto tempo tem. Ok. Como a gente vai mostrar isso? Vai utilizar a retração para interpretar estratégias. Então, por exemplo, a gente chama de capa a quantidade de copies que ganha no G. A gente vai mostrar que com esses capa copies aqui, a gente consegue ganhar no H. Então, a gente vai... Como que funciona qual que vai ser a estratégia dos capa copies, que a gente sabe que os capa copies têm uma estratégia vencedora no G, e a gente precisa agora descrever uma estratégia no H. Vamos fazer o seguinte, aqui eu desenhei o G, posicionei os copies como eles deveriam ser posicionados, ok? Para garantir a estratégia vencedora que a gente sabe que eles têm no G. E aqui eu desenhei o H, que eu quero estudar uma estratégia vencedora dos copies, de todos esses copies aqui no H. Como que eu faço? A maneira mais, eu acho que talvez Deixa eu imediata só de pensar. eu falar um negocinho rapidinho, porque esse tipo de demonstração a gente está acostumado, mas às vezes o pessoal não, assim. Certo. O que ele vai mostrar é que o número de policiais necessários no H é menor ou igual que o número de policiais necessários no G. Então, ele vai pegar uma quantidade de policiais no G que resolve e mostrar que porque resolve no G, vai resolver no H também. Então, isso vai dar essa desigualdade. Isso. Porque, por definição, o copy number é a menor quantidade possível. Então, se mostrar que aquela quantidade é suficiente, o copy number tem que ser menor. Ok? Então, por exemplo, a gente posicionou os kappa copies aqui no G, e a gente quer uma configuração inicial no H que garanta uma vitória. O mais natural possível é colocar os policiais na imagem dos policiais no G. Aqui, se vocês perceberem, eu coloquei menos pontinhos vermelhos, porque, eventualmente, alguns dos vértices aqui podem ter sido identificados, né? Lembra que a nossa retração, ela preserva arestas ou pode igualar pontas de uma aresta. Ok? Mas enfim, aí supõe que tipo, essa aresta que tinha uma aresta aqui entre esses dois policiais, ela foi identificada, você põe os dois policiais no mesmo vértice. Ok? Bom. Ok, então vamos ver a gente quer ver como que o Robert vai jogar. Então, com essa configuração de policiais, o Robert dá uma resposta, que é um posicionamento dele no H. Bom, mas o H, ele é um subgrafo do G, então eu posso pensar isso como se ele tivesse se posicionado no G. Então aqui tem uma cópia nossa, uma cópia do Robert, uma cópia que vai auxiliar a gente a extrair a estratégia do G e mandar para o H. Ok? Então beleza, o ladrão se posicionou aqui, precisamos responder o ladrão aqui no H, o nosso jogo é no H. Os policiais precisam fazer algum movimento. Que movimento é esse? Com o posicionamento da cópia dos ladrões aqui no G, a gente tem uma resposta dos policiais. Certo? Então, tipo, tem esse policial aqui, ele vai se movimentar para cá, esse para cá, esse para cá. Ok. Observa que esses movimentos, eles são possíveis no H também, pela preservação de arestas da F, né? Como, tipo, esse policial veio para cá, porque esse vértice aqui, ele pode fazer isso, porque esse vértice aqui é adjacente aqui. Bom, mas então, como a F preserva adjacências, esse movimento também é possível no H. Eventualmente, como eu comentei, esses dois pontos aqui no G que formavam uma aresta podem ter sido identificados. Então, o que eu faço? Eu mantenho o policial parado. Eu manteria esse policial aqui parado. Legal? Ok. Só que observa então, os policiais, já sabemos como que os policiais fizeram o movimento deles. O ladrão, então, em H deu uma resposta. Essa pode ser como H é subgrafo de G, novamente, essa resposta a gente pode encarar como se fosse em G. Aí, de novo, tem a resposta dos policiais aqui no G, passo para o H.
Aí o que eu comentei novamente, os vértices arestas podem ter sido identificadas, mantém o policial parado nesse caso. E vai seguindo esse padrão. Em algum momento, a gente sabe que todos os copos aqui do G vão capturar essa cópia. Porque a gente sabe que no G a estratégia que a gente está usando é vencedora. Então, a cópia do Robert vai estar nessa seguinte situação. Ou os vizinhos dele são vizinhos do policial, de algum policial, ou então os vizinhos dele são os policiais, são os próprios policiais. Certo? Então, não importa o que ele fizer, ele vai perder na próxima rodada. Bom, então aqui o que a gente faz é que a gente interpreta essa situação no H. Se a cópia do Robert tá desse jeito, a cópia do H vai estar de uma maneira similar, certo? Tipo, todos os vizinhos dele são ou vizinhos do policiais, porque tudo que a gente está fazendo aqui é, visando preservar essas arestas. Ou então, tipo, se tinha esse vértice aqui, no G ele pode ter sido identificado a outro aqui, mas essa aresta tem que existir. Ok? Eu vou fazer essa mesma estratégia para provar outro resultado depois. Então, não sei, talvez seja bom se alguém tivesse alguma dúvida agora. Não? Então vou continuar. Aqui a parte escrita melhorzinho do que eu quis dizer. E uma consequência é esta aqui. Se a gente tem um grafo que um policial é o suficiente para ganhar o jogo nele, então um policial é suficiente para jogar em todos os retratos desse grafo, certo? Porque a gente provou que o C de H é menor ou igual ao C de G. Se o C de G já é 1, o C de H tem que ser 1 também. Né? 0 policiais não ganha jogo. Enfim. Bom, e sempre que a gente está nessa situação em que tem um grafo em que um policial só é o suficiente para ganhar nele, a gente diz que esse grafo ele é copy-win. E agora a gente vai meio que caracterizar esse tipo de grafo. Primeiro, uma propriedade que todos os grafos copy-win têm, inclusive aquela árvore que a gente mostrou no começo, é que eles possuem alguma esquina. E como que a gente identifica essa esquina? Aqui não tem desenho, então talvez seja pior, vamos ver. Pega um G, um grafo que ele é copy-win. Então, imediatamente antes do Robert perder o jogo, ele está numa situação seguinte. Se ele se mover para algum lugar, ele vai ser capturado pelo policial. Só tem um policial jogando. Mas, se ele ficar parado, ele também vai ser capturado, né? Porque a gente está supondo que o Robert vai perder... Tipo, ele fez o último movimento dele. Ele vai perder agora. Então significa que ele é vizinho do policial, né? Porque se ele ficar parado, ele podia prolongar a derrota dele. Se ele não fosse vizinho do policial. Ok? Se ele decidir não ficar parado, ele vai para um vértice adjacente a ele. Só que como ele vai perder na próxima rodada, esses vértices adjacentes a ele têm que ser vértices adjacentes ao policial. Ou seja, o vértice do Robert, ele é uma esquina do grafo, e essa esquina é atestada pelo vértice no qual o policial está. Tudo bem? Vai ter um desenho dessa situação daqui a pouco. Mas... É engraçado, eu acho que isso aí é a melhor motivação para a definição do esquina, né? Uhum. E, inclusive, foi o comentário que a Marina fez aqui antes de a gente ligar o microfone, foi que não só isso aí fala a definição da posição que o ladrão está é a esquina, como a tal da posição que domina é a posição do policial. Sim, é legal isso mesmo. Então, fica bem claro aí agora. Bem evidente porque que as esquinas são ruins para o ladrão. Inclusive na literatura oficial tem a esquina é padrão, mas o povo chama de armadilha também, porque é meio que um vértice no qual se o policial conseguir deixar o ladrão, ele consegue, tá bom para eles. Bom, enfim. E aí a gente tem como corolário que todo grafo copy-win infinito ele é desmanchável. E como que a gente faz isso? Removendo esquinas recursivamente. A gente faz indução sobre a quantidade de vértices do grafo.
Se ele possui um único vértice, ele é desmanchável, né? Porque ele já é um vértice só. Se não, como a gente viu, ele é copy-win, por hipótese, e tem uma esquina, U. Remove essa esquina. Aí, esse G menos U, como U é uma esquina, a gente discutiu que H é um retrato. Como H é um retrato, o copy number dele diminuiu com relação ao copy number de G. Só que o copy number de G já era 1, então o copy number de H é 1 também. Aí se aplica o resultado que a gente mostrou agora. Como o copy number dele é 1, tem uma esquina. Remove essa esquina e vai fazendo isso recursivamente. Talvez eu tenha me bagunçado nessa prova, mas ela é bem simples. Ok? Beleza. Agora o mais interessante é que vale a recíproca, né? A gente vai mostrar que se um grafo ele é finito e desmanchável, para grafos finitos apenas. Se ele é finito e desmanchável, então o copy number dele é 1. Novamente, a gente vai fazer a indução sobre a quantidade de vértices do G. Se o G possui apenas um vértice, então um policial naquele vértice ganha o jogo, né? Se não, suponha que o resultado é válido, enfim. Suponha que o resultado é válido para todo grafo finito e desmanchável com n vértices, e pega G, um grafo finito e desmanchável com um vértice a mais. Como G é desmanchável, a gente sabe que tem uma esquina, né? Porque o G ele tem uma esquina, remove essa esquina, o grafo o novo tem uma esquina, remove, enfim. Pega a esquina do grafo. Então, se você remover o U, né, como o G tem n mais um vértice, esse G menos U tem n vértices e é desmanchável também. Aí, por hipótese, a gente sabe que ele é copy-win, por hipótese de indução. Legal, aí então a gente tem uma estratégia para um policial só nesse grafo, G menos U, e agora a gente vai meio que fazer o caminho inverso ao do resultado anterior. A gente vai herdar a estratégia vencedora do policial aqui, nesse grafo G. Como que a gente vai fazer essa interpretação? Então, tipo, a gente sabe que um policial ganha no G menos 1. Esse daqui é um subgrafo do G. Então, esse vértice aqui existe no G. Põe o policial aqui. Ok. Beleza, uma vez posto o policial aqui, o ladrão agora ele vai dar a resposta no G. A gente está jogando no G, certo? Como que a gente vai encarar essa resposta do ladrão no G menos 1? Põe no mesmo vértice, se possível. Porém, o Robert pode ter malandramente no G se posicionado no U, que eu não desenhei aqui, não sei porquê. Mas o U não existe no G menos U. A gente vai ter que encarar essa resposta de outro jeito. Se o Robert se posicionou no U, a gente vai posicionar a cópia dele no V. Observa que aqui eu estou usando o fato do que o U é uma esquina. Por quê? Porque aqui o V é o vértice que cobre ele. Todos os adjacentes do U são adjacentes do V. E o U é adjacente do V. Lembra que aqui a gente tem que ter de novo a vizinhança fechada, né? O U mais os seus adjacentes tem que ser vizinhos do V. Tudo bem? Ok, então se o ladrão deu a resposta dele se posicionando no U, eu coloco a cópia dele no V. Beleza. No G-U, isso dá uma resposta do policial. Eu imito essa resposta no G, porque o G-U é um subgrafo do G. Ok, em algum momento a gente sabe pela estratégia vencedora aqui no G-U que o ladrão, a cópia do ladrão vai estar prestes a perder, né? O que significa estar prestes a perder é a mesma coisa que a gente fez naquele lema anterior, que tipo, todos os vizinhos da cópia do ladrão, né? Todos os vizinhos aqui do R' são vizinhos do policial aqui no G-U, e ele mesmo é vizinho do policial. Por quê? Porque senão ele poderia ficar parado e isso atrasaria a derrota dele. Mas a gente sabe que, como ele está prestes a perder, né? Eu estou supondo isso, né? Ele está prestes a perder, ele vai perder no próximo movimento policial é capturar ele. O próximo movimento que ele fizer, o policial captura como resposta. Tudo bem? Então tá nessa situação aqui no G-U. Eu estou supondo aqui nesse caso, nesse desenho, que a cópia do R' não está no V. Porque se ela não está no V,
eu posso... Essa configuração é exatamente a configuração no G. Tudo bem? Porque só tinha ambiguidade no posicionamento do R' se eu tivesse se a cópia do R' tivesse no V, porque aí eu não saberia se o ladrão de fato está no U ou no V. Ok? Bom, e aqui eu capturo o ladrão na próxima rodada, né? O policial ganha aqui. E é o que a gente queria. Se não, vamos considerar agora o caso em que a cópia do ladrão está no V. Se a cópia do ladrão está no V, aí aqui, ó, tô fazendo um crime aqui, né? Que eu não sei onde que eu pus o ladrão, então eu coloquei ele nos dois vértices. Porque eu não sei onde ele está, então eu coloquei nos dois. Como o R' vai perder aqui no G-U, significa que o policial está aqui nessa situação, né? Todos os vizinhos do R' ou são adjacentes do policial, e o próprio policial é adjacente dele. Ok? É de novo o mesmo argumento que eu fiz aqui embaixo. Bom, e o policial, então, ele tem, só traduzindo essa informação aqui, o policial tem todos os vizinhos dele como vizinhos do V, e o V mesmo é vizinho dele. Só que como Ok, vamos parar agora para fazer isso aqui mais com calma. Tem que argumentar agora que Ah, não tem nada para argumentar, ok. Agora tem que argumentar que o policial no G vai ganhar na próxima. Isso, exatamente. Ok, eu não sei onde o ladrão está, se ele está no V ou está no U. Se o ladrão estiver no V, o que ele pode fazer? Ok, se o ladrão estiver no V, ele pode se movimentar para os seus vizinhos, vai ser capturado aqui, ou no U. Se ele for para esses vizinhos aqui que eu não destaquei, então o policial pega na próxima. Se ele foi para o U, eu faço com que o policial venha para o V. E aí ele ganha o jogo. Por quê? Porque o V ele cobre o U. O U é a esquina e o vértice que atesta isso é o V. Ok? Então isso cobre o caso em que o ladrão está no V. Se o ladrão estiver no U, ele pode se mover para o V, mas aí o policial captura em seguida. Ele pode se mover para esses vértices aqui, mas o policial captura em seguida. Ou ele pode ficar parado. Se ele puder ficar parado, eu faço a mesma coisa, mando o policial para o V. Tudo bem? Essa análise de casos eu concordo que é confusa. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Então o que a gente mostrou é que um grafo finito é copy-win se e somente se ele é desmanchável. E isso daqui é interessante porque, pelo menos computacionalmente falando, pelo que eu não li a prova assim, mas vi que verificar se um grafo é desmanchável ou não, um computador faz em ordem polinomial. Então é relativamente fácil, assim, digamos, de verificar se um grafo é desmanchável ou não, ou seja, se ele é copy-win ou não. E também esse é um critério mais fácil para mostrar que esse grafo, por exemplo, ele é copy-win, né? Porque você tem um monte, tá? Ele tá meio que triangularizado aqui. Pega um vértice, manda qualquer adjacente dele, ele é uma esquina. Você pega esses vértices aqui das pontas. Eles são esquinas, você manda em qualquer vizinho dele. E vai fazendo esse processo recursivamente, até que você vê que você consegue desmanchar ele de fato e torná-lo um ponto. Isso daqui é mais uma continha, mas não é muito difícil de verificar. Bom, e aí então a gente verificou esse problema, mostrou quando que um grafo é copy-win, né, caracterizou isso, e a gente tem aqui outros problemas em aberto sobre o jogo de Cops and Robber. Então, primeiro, eu já dei spoiler, eu devia ter posto uma animação, é que se um grafo é planar, dá para mostrar que o copy number dele é menor ou igual a 3, ou seja, que 3 policiais ganham o jogo aqui num grafo planar. A demonstração, pelo que eu estava dando uma lida por cima, ela é meio longa. Tipo, se alguém tiver interesse, eu acho que dá para apresentar em um seminário inteiro, assim.
feita a introdução. E agora tem uma conjectura sobre o que acontece quando a gente mergulha um grafo em outra superfície no qual as arestas não se cruzam. Então, tipo, se a gente pega um grafo que ele está mergulhado numa superfície de gênus G, sem que as arestas se cruzem, que seria meio a generalização da propriedade de planaridade, a conjectura-se que vale essa aproximação aqui, essa estimativa. O melhor que a gente tem agora é uma coisa boa também, certo? Tipo, 3G sobre 2 mais 3. Então, não é ruim, mas queremos melhorar. E mais geralmente, tem essa eu acho que é a conjectura mais famosa do problema de Meinel. Foi proposta em 1985, acho que esse Meinel é um matemático francês, se eu não me engano. Que se G é um grafo finito e conexo, então para uma ordem, né, para uma quantidade muito grande de vértices, o copy number é menor ou igual que uma constante vezes a raiz de n. Ok? E agora a gente viu, por exemplo, sobre a discussão mais sobre grafos infinitos, né? A gente caracterizou quando que um grafo finito ele é copy-win. Se ele é infinito, a gente tem só 2 exemplos, que foi o meios que eu comentei, que é a árvore, sem ramos infinitos, e se qualquer grafo infinito que tem um vértice universal, ou seja, um vértice que é adjacente a todos os outros do grafo. Esse grafo ele é copy-win, independente se ele for finito ou não, porque você coloca o policial nesse vértice universal. Uma pergunta que está em aberto é se existem outros grafos copy-wins infinitos, que não sejam esses. Aparentemente ninguém nunca... Não sei se é porque ninguém nunca parou para pensar nisso, mas pelo que eu pesquisei, as pessoas trabalham esse problema em grafos infinitos, mas querendo saber quantos grafos infinitos tem que são copy-wins e com certa propriedade. Aí fala lá, quantos grafos infinitos são copy-win e podem ser e são bipartidos, por exemplo. Certo? Aí, quantos a menos de isomorfismo de grafo. Enfim. E fora os problemas em abertos sobre esse jogo, tem variantes desse jogo. Então, uma variante, por exemplo, que aproxima-se mais do jogo do Interpol é quando você faz com que os cops não tenham a localização precisa do robber. Então, porque lembra que lá no jogo, no Interpol, o Mr. X ele ficava invisível por certo tempo e só de vez em quando é que ele dava sinais. Então a gente tem uma adaptação desse jogo, que é colocar uns alarmes em certos vértices do grafo, e meio que quando o robber passou por ali, o alarme deu um sinal, então como que os cops podem desenvolver uma estratégia agora? Meio que a discussão pertinente para esse problema é qual que é a quantidade de alarmes mínima que você precisa ter para que um grafo que era copy-win continue sendo copy-win. Ou então, qual que é a quantidade mínima de alarmes para que um grafo seja copy-win. Se eu não me engano, essa é a principal discussão que tem sobre esse jogo atualmente. Uma outra versão, outras 2 versões, eu não coloquei uma pausa, enfim. Outras 2 versões é tipo, uma chama Firefighter, que é meio que um bombeiro, ele tá tentando apagar vértices que estão em chamas do grafo, só que ele não pode, ele tem que, não é apagar vértices, é tipo, fazer um sistema de segurança. Então, tipo, tem um vértice que ainda não pegou, tem alguns vértices de um grafo que estão pegando fogo, e tem outros vértices que não. O bombeiro vai nesses vértices que não estão pegando fogo, sei lá, joga uma água ali, não sei, ou coloca um extintor de incêndio ali para que o fogo não avance sobre aquele vértice. Aí o fogo avança da maneira usual, né, usual entre aspas, e que tipo, se tem um vértice pegando fogo, na próxima rodada todos os vizinhos dele vai pegar fogo. Então como que é uma estratégia boa para o bombeiro, qual sequência de vértices ele deve escolher preservar para que o dano pelo incêndio seja menor. Aí tem a aplicação atual, né, que é sobre infectologia. Você pode pensar que o bombeiro é o sistema de saúde tentando imunizar a população, né? No sentido em que, tipo, ele não vai colocar, não sei, por exemplo, não vai colocar a vacina em alguém os anticorpos em alguém que já tem a doença, vai colocar em pessoas saudáveis, mas que eventualmente podem ser contaminadas, e também não vai colocar a vacina em alguém que já desenvolveu anticorpo. E a última versão é uma versão quântica,
do jogo de Cops e Robber, que eu não sei como que é feita a tradução do jogo, assim, a princípio. Mas tipo, é um jogo que aparentemente tem informação perfeita, só que pelas propriedades de tipo de um jogo quântico, grafos que eram copy win deixam de ser. E aqui tem essa 2, 3 e 4 são as referências para essas três adaptações. E tudo que eu fiz fora citar isso, esses novos problemas, foi feito nesse livro aqui, que ele tem, tipo, basicamente tudo que tinha sido feito até 2011 sobre o problema do Cops and Robber. Muita coisa, com muitas discussões envolvendo, tipo, com algoritmos com análise de algoritmos para verificação se quantos grafos são copy wins, ou para, dado uma quantidade K de copies, verificar se um algoritmo para verificar se essa quantidade de policiais ganha num grafo G qualquer. Tem muita coisa, tem sobre grafos aleatórios também. Enfim, dá muito pano pra manga esse problema. E é isso. Uma dúvida? Vou só parar a gravação, mas vocês podem falar aí se vocês quiserem, ou escrever.